Vencer a Libertadores já é uma conquista gigantesca. A glória eterna, um título que pode mudar o patamar de um clube. E sem dúvidas, se o seu time já ganha a Libertadores, a temporada é praticamente perfeita e sem defeitos. Porém, quando se fala nessas glórias, tem alguns times que vão além. Alguns times não só vencem o campeonato continental, mas também o Brasileirão. Algo que é ainda mais raro, mais difícil e mais histórico. Isso só aconteceu pouquíssimas vezes. A primeira vez que um time venceu a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano foi com o Santos do Pelé. E esse ano, em 2025, o Flamengo fez também. Mas você se lembra como foram as 5 vezes em que os clubes brasileiros conseguiram esse doblete histórico? Bom, vamos pro nosso vídeo totalmente inspirado no fato de que o Flamengo ganhou o Libertadores e poucos dias depois ganhou também o Brasileiro. E o Fla que fez de novo, tá? O mesmo aconteceu em 2019, mas pra esse vídeo a gente vai ter que voltar pro Santos do Pelé lá nos anos 60. E ó, só ressaltar que pra achar as imagens desses dois primeiros elencos que eu vou falar foi bem difícil, mas eu achei bastante coisa legal e vocês vão ver. Começando no ano de 1962, o Santos de Pelé foi o primeiro a conseguir esse feito. E vamos a isso, mas antes eu preciso explicar como o futebol brasileiro era tratado e organizado nessa época, porque era diferente. Nessa época de 60, o Campeonato Brasileiro como a gente conhece hoje ainda nem existia, mas existiam variações, e o torneio que o Santos venceu foi a Taça Brasil. Mas eu não posso falar desse campeonato primeiro, porque na época a Libertadores acontecia antes, o calendário era diferente. E eu vou ser sincero que é até confuso de olhar porque o regulamento é bem esquisito. Vamos lembrar que a Libertadores só se inicia no ano de 1960. Então essa era uma das primeiras edições que ainda contavam com poucos clubes. O regulamento trazia o seguinte: o campeão de cada país, mais o atual campeão da última Libertadores, totalizando 10 clubes classificados, que seriam divididos em 3 grupos de 3 times, enquanto o atual campeão já ia direto para a semifinal. E eu preciso dizer que esse regulamento é bem do injusto, hein? Por ter poucos times, o atual campeão ir um pouco mais pra frente eu acho até justo, mas ir direto pra semifinal é meio demais. Enfim, como o assunto é o Santos, vamos a eles. Um dos maiores, se não o maior time que o Brasil já teve, à base de uma seleção histórica. E vamos aos jogadores. O goleiro era simplesmente o Gilmar, um dos maiores de todos os tempos. No meio campo tinha nomes como o histórico Zito e no ataque Pepe, Dorval, Coutinho e só um jovem Pelé. Todos comandados pelo técnico Lula. Não, peraí, não é esse aqui. E como o futebol vivia uma era meio amadora, o Santos do Pelé jogava muitos amistosos, então tem um gap muito grande entre a primeira fase da Libertadores e a segunda fase. Na fase de grupos, o Santos enfrentaria Cerro Porteño e Municipal de La Paz, uns times meio aleatórios, mas o Santos passou com 3 vitórias e um empate, contando com resultados como um 6-1 no Municipal e 9-1 no Cerro Porteño, esses dois jogando em casa. E eu tenho que ressaltar que esses dois foram jogando em casa, porque fora de casa o Santos também era superior. O problema é que na época, Comebol e um jogo sem câmera, imagina como o Brasil devia apanhar e ser roubado na época. Agora na semifinal, o Santos enfrentaria a Universidade Católica. Mas antes disso uma pausa, porque o último jogo da fase de grupos foi no dia 27 de fevereiro, e a semifinal só aconteceria no dia 8 de julho, bastante tempo depois. Dito isso e passada essa espera, vamos aos jogos. Na ida no Chile, o jogo termina empatado em 1-1, enquanto a volta no Brasil com gol de Zito termina 1-0 pro Santos, que seria o primeiro brasileiro a buscar a glória eterna, a Taça Libertadores da América. O adversário seria o Peñarol, o que é meio curioso porque muitos anos depois com o Neymar foi o mesmo adversário, mas nesse caso tem algumas histórias meio duvidosas. E desse jogo eu tenho mais imagens, tá? Vamos pra decisão. No jogo de ida da final lá no Uruguai, o Santos enfrentaria o Peñarol sem Pelé, que não jogaria naquele dia. Mas mesmo assim o Alvinegro venceria por 2-1 e colocaria uma mão na taça. Aí você pensa, se ganhou lá, aqui vai ser de boa. Mais ou menos. O Santos ainda sem Pelé, que estava incapacitado de jogar, viveu um jogo muito difícil. 3-2 pro Peñarol, mas esse jogo não acaba aqui. O atacante Pagão teria feito o gol de empate, que dava o título pro time da Vila, mas o juiz na súmula não anotou esse gol. Ou seja, teríamos que ter um terceiro jogo, só que a notícia boa é que o Pelé estaria em campo. Era melhor pro Peñarol já ter perdido, né? Vocês vão ver. Só uma coisa, esse segundo jogo foi no dia 2 de agosto e o terceiro jogo foi no dia 30 de agosto. Então por isso o tempo do Pelé voltar. E o que falar desse jogo? Coutinho abre o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, Pelé faz o segundo e nos últimos minutos o Rei faz o terceiro. Resultado final 3-0 pro Peixe e a América tinha um dono. Agora pro brasileiro, ou melhor, a Taça Brasil como era chamada na época, ele só iria rolar de setembro de 62 até abril de 63. E se você espera pra ver times como Corinthians, Flamengo ou Grêmio, não, o brasileiro era muito mais simples que isso. Voltamos para as minhas explicações. O regulamento trazia o campeão de cada estadual, ou seja, a Taça Brasil de 1962 tinha times como o Metropol de Criciúma, o River do Piauí e o Sampaio Corrêa.
E também era um regulamento meio injusto e dividia tudo meio que por região. Existia a Zona Norte, em que o vencedor foi o Sport, e a Zona Sul, onde o vencedor foi o Internacional pra cima do Cruzeiro. Tá, mas eu não falei do Santos. Onde que ele tava então? Como eu disse, esse regulamento é totalmente confuso. O campeão do Paulista e do Carioca já iam direto pra semifinal. Então Santos e Botafogo, que eram os atuais campeões estaduais, já estavam lá. O Santos bateu primeiro o Sport com facilidade e na final pegou o Botafogo, que era o grande adversário brasileiro na época. Nos 3 jogos, o Santos venceu o primeiro por 4-3, perdeu o segundo por 3-1 e no terceiro fez um sonoro 5-0 no Fogão. O Santos era o melhor time do Brasil naquela época, tinha o melhor jogador que nesse último jogo fez 2. O rei era embaçado e a dobradinha de títulos veio pela primeira vez. E a única diferença desse Santos para os times atuais que fizeram a dobradinha é que esse Santos venceu os mundiais. Isso é época diferente e nem é o tema do vídeo, mas só para deixar registrado que o Mundial de Clubes de 1962 foi vencido pelo Santos para cima do Benfica. E nos 2 jogos, o nosso Rei Pelé fez 5 gols. Então vamos para 1963 agora, onde o Santos pela segunda vez e pela segunda vez seguida conseguiu os 2 títulos. E bom, como eu já expliquei os regulamentos desses 2 campeonatos, fica muito mais fácil de entender por que o Santos estaria no Brasileiro, já que ele tinha ganho o Paulista e também porque ele estava na Libertadores, porque ele era o atual campeão. Mas com isso abre uma vaga pro Brasileiro, que seria o Botafogo, então deixa eu apresentar um pouco mais desse time. O Fogão na época era o time que rivalizava com o Santos no Brasil, e já que o Peixe era o atual campeão da Libertadores, a vaga brasileira ficou com o Botafogo, então eles disputariam a América naquele ano também. Contando principalmente com o Garrincha, o time carioca era muito forte e faria uma baita campanha se classificando em primeiro no seu grupo. A disputa agora seria na semifinal, mas nela, porém, o adversário seria o Santos. Só que no jogo de ida fora de casa, mesmo sofrendo o gol do Pelé, o Botafogo conseguiria o empate. O problema foi que no jogo da volta no Maracanã, o Pelé estava impossível. Hat-trick do Rei e o Santos venceria por 4-0, chegando assim a mais uma final de Liberta. São as regras da época, mas um time passar pela fase de grupos e o outro só jogar semifinal, eu não acho muito legal. Enfim, o Santos não tem nada a ver com isso e era um baita de um time, até por isso venceu. Seu adversário seria o Boca Juniors e no primeiro jogo que foi jogado no Maracanã para mais de 100 mil pessoas, vitória do Peixe por 3-2 com 2 gols de Coutinho. Pô, mas 3-2 fora de casa é um baita resultado para os argentinos. A diferença é que o Santos era o maior Santos da história e tinha o Pelé. E também o Coutinho, tá? Muita gente esquece, mas a dupla Pelé-Coutinho é uma das maiores da história. Na La Bombonera, porém, quem abriu o placar foi o Boca, com José Sanfilippo, que foi o artilheiro da competição. Mas o Santos empataria esse jogo com Coutinho e nos minutos finais sua dupla Pelé faria o segundo. Pelé-Coutinho, uma das maiores duplas da história do futebol, teriam feito de novo. E o Santos era bicampeão seguido da Libertadores da América. Vamos pro Brasileiro, ou Taça Brasil então, onde, como eu já expliquei, paulistas e cariocas já iam direto pra semifinal e, de novo, eram Santos e Botafogo. O adversário do Peixe foi o Grêmio, em que o time comandado por Lula venceria os 2 jogos. Já falei que não é esse. Enquanto o Botafogo caiu pro Bahia, então a final seria diferente. E se você quer que eu fale de dominância, aqui está. No jogo de ida no Pacaembu, 6-0 Santos, e na volta na Fonte Nova, mais 2. Pelé fez 2 para cada jogo. O Peixe conquistava a Taça Brasil, ou o que chamamos de brasileiro. E assim a segunda dobradinha acontecia, a segunda seguida. Indo pro Mundial, de novo a história se repete. O Santos bateu o Milan e assim conquistou o bicampeonato. Ainda teria muito a mostrar ao mundo. E literalmente assim, porque na época houveram diversas viagens para que todo mundo pudesse ver o Rei jogar. Eram sim jogos amistosos que hoje muitos desconsideram os gols, mas a real é que eram jogos de verdade sim, em que todo mundo tentava bater o maior jogador da história do futebol. Não tô aqui pra discutir, tá? Era o que achava aquelas pessoas. Se você acha que é o Messi ou qualquer outro, você tem todo o direito. E pronto, saímos da antiguidade e vamos finalmente falar dos títulos que aconteceram nos últimos 6 anos. E olha, eu vou falar que eu gostei muito de fazer essa parte voltando pra 1960. Deixa aqui nos comentários se você gostaria que eu fizesse mais vídeos desse tipo fazer um Santos do Pelé ou qualquer outro tema mais antigo, porque eu gostei muito de verdade. E você deve se perguntar, por que demorou tanto pra um time conseguir conquistar a dobradinha depois do Santos do Pelé? Eu tenho algumas teorias e eu vou dividir ela com vocês. Pra mim, tem muitos fatores que a gente pode analisar. Um, que não havia uma disparidade tão grande assim entre clubes brasileiros e os outros da América do Sul. E a Libertadores não tinha tanto valor assim antes da década de 90, o que impediu de outros times conquistarem esse feito, porque tinham vários elencos gigantescos no Brasil nesse tempo. Outro fator importante é que mais recentemente, e nem há muito tempo atrás, o calendário era diferente. A Libertadores terminava no meio do ano, ou seja, às vezes você ganhava o título e deixava de focar tanto assim no brasileiro, então ficava mais difícil. E claro, o ponto que é muito difícil mesmo, o que dá mais noção de quão grande era o Flamengo em 2019. O famoso e inesquecível time de Jorge Jesus conseguiria a dobradinha depois de quase 60 anos no futebol brasileiro.
E 2019 não foi de ponta a ponta, tá? Foi uma coisa construída. Primeiro, a gente tem que valorizar toda a reestruturação que houve no clube por muitos anos até chegar nesse nível. E começar o ano quebrando o recorde, contratando a Arrascaeta, trazendo um Bruno Henrique, um Gabigol e um Rodrigo Caio, chegaria a hora de vencer os troféus. Na época, era pra ter vindo o Pablo no lugar do Gabigol, só que ele foi pro São Paulo. E bom, se fosse o Pablo, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. Não sei o que teria acontecido, mas esse Flamengo já tinha tudo pra dar certo, só que de início as coisas não foram bem assim. Isso porque o técnico de início era o Abel Braga, e o time não embalava. Uma das coisas que o Abelão fazia era deixar o Arrasca no banco em muitos jogos, só que com o tempo acontece a sua saída e a partir do dia 1 de junho de 2019 tudo muda, quando na Gávea era anunciado Jorge Jesus. O Mister que mudou muitas coisas no futebol brasileiro e a chegada dele é muito emblemática. Teve alguns jogos antes, tá? Mas a primeira partida dele no Brasileirão seria contra o Goiás e também seria a estreia dele no Maracanã. E olha como foi esse jogo. Num dia de Arrascaeta batendo o recorde no Cartola, o Flamengo mete simplesmente um 6-1. Naquele momento, o time estaria na terceira posição, o que mudaria em muito pouco tempo. Também a gente tem que ressaltar quem veio no meio do ano. Pablo Mari, um zagueiro desconhecido que encaixou como uma luva. Rafinha na direita e um tal de Felipe Luiz, um cara inteligente que até devia ter potencial para ser técnico. E não demorou muito pro Flamengo assumir a ponta do brasileiro. Preciso dizer que tomou sim um 3-0 pro Bahia na Fonte Nova na rodada 13, mas depois desse jogo, o Flamengo não perdeu mais nenhum por 24 rodadas. E com goleadas, tá? Sendo o jogo no Maracanã ou fora de casa, não importava. Era Gabigol levantando a placa, era Bruno Henrique na sua melhor forma e um time que funcionava bem em tudo, praticamente imbatível. E uma coisa que me impressiona é a parte física desse time, porque com a maratona de jogos não teve nenhuma lesão muito grave, sempre com uma intensidade lá no alto. Dá pra dizer do Diego, mas o contexto é diferente. Sem perder por 24 rodadas seguidas, você já imagina como tava a tabela do brasileiro, mas a gente já vai voltar nisso porque vamos pra Libertadores. O Flamengo ainda pré-Jorge Jesus fez uma fase de grupos mediana, mas nas oitavas de final no jogo de ida tomou 2-0 pro Emelec, o que poderia complicar. Mas na volta, provavelmente o jogo que deu o clique desse time, porque foi uma virada muito imponente. Maracanã, Gabigol, o time que antes sofria para jogar Liberta, mostrou que a partir daquele momento ele mandaria na competição. Numa grande noite também do Diego Alves, o Flamengo passaria nos pênaltis e dava empolgação para sua torcida. Nas quartas bateu o Inter sem perder nos dois jogos. Nas semis um show contra o Grêmio metendo um 5-0 num daqueles jogos que são os mais marcantes desse século. E a final seria contra o River Plate. E de um lado tinha o brasileiro praticamente resolvido e também a final da Libertadores. Então em poucos dias o Flamengo podia conquistar os dois. Lima, um local hoje sagrado pro rubro-negro. E o River conseguiu até amarrar o Flamengo da maneira argentina, com Borré abrindo o placar e dando um balde de água fria. Minutos se passaram e nada do gol. O Flamengo martelava, mas nada acontecia, até que nos últimos minutos, numa jogada de gênio do Bruno Henrique com um passe de Arrascaeta, Gabigol empata o jogo. A torcida vibrava, mas nem deu tempo de ficar aflito, porque um minuto depois, lançamento de Diego, a bola sobra na perna esquerda do Gabigol e o predestinado fez o que você já sabe. O Flamengo do Jorge Jesus teve um ano perfeito. O título da Libertadores, que não vinha desde 81, estava na mão. E no voo de volta para o Brasil, por conta de uma combinação de resultados, veio o título também do Brasileirão. O Flamengo seria campeão das duas competições, o primeiro desde Pelé a conseguir isso. E eu vou dizer que se o Jesus tivesse chegado um pouco antes, esse time dava pra ganhar também a Copa do Brasil. Ganhar os três é muito mais difícil e eu duvido muito que isso vai acontecer. E se acontecer, vai me surpreender. Mas se eu tivesse que apostar em um ano, em um elenco, seria nesse do Flamengo. Porque em 19 também teve vários recordes, olha isso. O time com Jorge Jesus, em todo o tempo que ele esteve lá, teve mais títulos do que derrotas. Bateu o recorde de pontos no Brasileiro, foram 90. E fazendo 48 pontos de 57 possíveis no segundo turno, o maior a fazer isso, terminando o Brasileiro com 28 vitórias. No último jogo, porém, 4-0 pro Santos, mas ninguém se importa com esse. O ano quase perfeito, os títulos vindo de forma quase perfeita, e se vencer os dois troféus fosse pra demorar pra rolar de novo, não. O próximo time a fazer o doblete viria já 5 anos depois. Mas antes de ir pro Botafogo, deixa eu falar desse Mundial, porque eu não passei por ele. Dos anos mais recentes, talvez o que teve mais chance de ganhar do europeu foi esse de 2019, porque o Flamengo chegava muito bem e com muito apoio. Teve o Gabigol humilhando o Van Dijk. Tá, eu não precisava falar isso. Mas realmente, teve o Bruno Henrique fazendo uma fumaça absurda, um quase gol do Lincoln em um jogo que poderia vir o bimundial do Flamengo. Enfim, ele não veio e vamos ver o que vai acontecer nesse ano, que deve ser mais difícil por conta do calendário. Mas vamos pro próximo time lendário desse vídeo. Chegamos então no Botafogo de 2024. E do que foi o maior momento da história, também quase poderia ter sido um desastre. Mas antes disso, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E eu queria agradecer muito porque eu consegui bater minha meta de bater 20 mil seguidores até o final do ano, que eu nem acreditava que seria possível. Mas eu queria pedir pra você pra gente ver até onde a gente pode chegar até o fim do ano, porque o canal segue crescendo e eu sigo produzindo muitos vídeos por aqui. Me dá uma chance. Enfim, chegamos ao Botafogo de 2024.
Vale analisar o cenário, né? O Botafogo em 23 fez a maior pipocada da história, perdendo um brasileiro praticamente ganho, e pra 2024, ao invés de diminuir, John Textor foi lá e dobrou a banca, trazendo mais jogadores e trazendo algumas peças que estariam muito acima do nível do futebol brasileiro. O que falar do Luiz Henrique, né? Mas ao contrário de 23, o brasileiro foi um pouco mais acirrado. A diferença foi que o ano foi mais linear e o Botafogo não abriu 300 pontos na frente e perdeu depois. Os comandados de Arthur Jorge assumiram a liderança na rodada 16. Teve uma certa alternância em determinado momento, mas da rodada 25 em diante se manteve com mais força. E o grande adversário na busca do título seria o Palmeiras do Abel Ferreira, mesmo que ainda houvesse certa vantagem. Tá, a gente já volta pro brasileiro, vamos pra Libertadores. Dado o fracasso do ano anterior, o Bota teria que passar pela pré, e nela conseguiu se classificar, passando inclusive pelo RB Bragantino. Vale lembrar a participação do Júnior Santos aqui, até porque o cara acabou como artilheiro da Libertadores e muitos dos gols dele vieram nessa primeira fase. Na fase de grupos, o Fogão enfrentaria Júnior Barranquilla, LDU e Universitário. E se você pensa que seria fácil, não foi não. Nas duas primeiras rodadas, 2 derrotas, mas o Fogão conseguiu depois emendar 3 vitórias seguidas e um empate, e se classificando para pegar o Palmeiras nas oitavas. E aqui talvez o jogo que mudou tudo, porque seria um teste real para ver se aquele elenco tinha recuperado o mental do ano anterior. Já tinha o quarteto impressionante na frente, Almada, Igor Jesus, Savarino e Luiz Henrique, e no jogo de ida, amasso alvinegro, vencendo por 2-1. Só que na volta tinham 2 zicas em jogo, uma da pipocada que o Botafogo sempre dava e a segunda que seria o pacto do Abel no Allianz Parque. O Botafogo abre 2-0 com gols de Igor Jesus e Savarino, e estava tudo bem. Estava. Isso porque o Palmeiras nos últimos minutos conseguiu 2 gols e ficou só de mais um para virar o confronto. Em todos os outros anos da história, o Botafogo tomaria o terceiro, mas não foi dessa vez. A bola final do Gabriel Menino bate na trave. O Botafogo tinha batido um dos melhores times da América nos últimos anos, e o sonho do título era real. Nas quartas contra o São Paulo, outro confronto difícil, que seria resolvido apenas nos pênaltis no Morumbi, outro jogo que precisaria de casca, e o Botafogo passou em mais um teste. Já contra o Peñarol, o baile no primeiro jogo colocou o time na final, até perdeu na volta, mas não faria diferença. Engraçado, né? Em 19 o Flamengo faz 5-0 no Grêmio, e em 2024 o Botafogo faz 5-0 no Peñarol na semifinal. Coincidências. Enfim, agora chega o momento que eu tenho que unir Brasileiro e Liberta, porque diferente do Flamengo, o título do Botafogo ainda não estava encaminhado, bem longe disso inclusive. Isso porque no tempo entre a semifinal e a final, no Brasileirão, o Botafogo acumulou 3 empates seguidos, deixando assim a primeira colocação na rodada 35. A rodada 36 seria contra o Palmeiras, na mesma semana da final da Liberta, onde tudo poderia acontecer. A torcida do Botafogo já estava na Argentina esperando a final, enquanto o clube teria que se focar ao máximo contra o Palmeiras. O fantasma da pipocada bateu forte. O time em uma semana poderia mais uma vez perder um ano para si mesmo, mas 2024, para a história do Botafogo, foi um ano de superação. Primeiro, no jogo contra o Palmeiras no Allianz, o Botafogo fez uma partidaça. Venceu e convenceu. Agora a caminhada rumo ao título só dependeria deles, e o foco poderia ir todo para a final da Libertadores. O adversário era o Atlético, o Botafogo era favorito, mas o Gregory com 40 segundos quis complicar. Nunca em nenhuma final um time jogou 90 minutos com 1 a menos e venceu. Imagina na cabeça do botafoguense que já é pessimista. Mas era tempo de Botafogo. Após a saída do Gregory, o que mais impressiona pra mim é a coragem do Arthur Jorge, sobre armar um time que funcionasse numa partidaça do Almada. Luiz Henrique também botou seu nome entre os maiores ídolos da história do clube. Marcou em um pênalti bem batido o 2-0, com Alex Telles. O Galo até diminui, mas no último lance vem o gol do Júnior Santos. O Botafogo estaria libertado e era o campeão da América. Voltando pro brasileiro, nas 2 rodadas finais não houve pipocada. O clube venceu os 2 jogos e conquistou assim o 2º troféu naquele ano. O time de Luiz Henrique, Almada, Savarino e companhia tinha feito o ano histórico, que só passou por uma injustiça no Mundial, porque teve que jogar 3 dias depois do título brasileiro, mas vamos esquecer dessa parte. Assim, o Botafogo se tornou o 4º clube brasileiro a conseguir esse feito, e num roteiro absurdo, numa história totalmente merecida. E agora, finalmente, chegamos no Flamengo 2025, o mais recente. Vamos lá, eu não quero dissecar muito esse ano como eu fiz nos outros, até porque eu fiz um vídeo essa semana falando da Libertadores de 2025, onde eu não falo exatamente só do Flamengo, mas tem bastante foco nele, até porque eles foram os campeões. Por isso, eu vou aproveitar o espaço desse vídeo pra falar um pouco mais do brasileiro e também sobre esse time mesmo. E primeiro, uma coisa que eu vi em algum lugar que eu não lembro onde, mas que esse título da Libertadores do Flamengo foi de uma forma que faltava ainda pro clube. E eu te explico, em 2019 foi o título da magia, desde as grandes atuações até o título da forma que foi. 2022 já foi um ano mais dominante, tanto que provavelmente pro flamenguista esse ano não foi tão mágico quanto o anterior, porque não teve uma final tão marcante assim. Óbvio que é um título de Libertadores e de Copa do Brasil e o Mengão foi extremamente superior nesse ano, mas não teve um roteiro tão emocionante no final. Em 2025, o Fla teve que conviver com momentos de Libertadores que em anos mais antigos poderia ser um pesadelo, e esse ano não foi. Tô falando de ter que decidir jogos fora de casa, de ter que passar por pênaltis na Argentina, de ter jogadores expulsos de forma errada e um título mais sul-americano.
Na fase de grupos, um time que foi abaixo do esperado porque por muito pouco não ficou de fora. Nas oitavas, 2 baitas atuações contra o Inter e contra o papel picado. Nas quartas e nas semifinais, batendo uma equipe argentina lá, tendo que lidar com um ambiente hostil. Tendo ainda na decisão um jogo tenso, vencendo com um gol de zagueiro de cabeça numa revanche contra o Palmeiras. Fora que coroa o tetracampeão brasileiro, coroa também o trabalho do Felipe Luiz, que é impecável, e todo o trabalho que foi feito nos últimos anos. Além, claro, de jogadores que estiveram nessas 3 conquistas e estão mais ainda na história. Tetracampeonato, e eu sou tricampeonato. Cara, muito feliz. Enfim, o Flamengo vence a Libertadores 2025 e tem o gabarito de títulos, assim como o Pelé faz 2 vezes a dobradinha, o que merece ser lembrado e muito valorizado. E bom, já que eu falei da Liberta, vamos tentar falar um pouco do brasileiro também. Legal também analisar a importância que foi dada à competição desde o início. De jogos marcantes, podemos lembrar a goleada no Corinthians no Maracanã, a vitória gigante sobre o Palmeiras que possibilitou o time se recuperar a liderança, mas principalmente a constância. O Flamengo perde muito pouco e tem um elenco e um grupo de muita entrega tática e técnica. E óbvio o aspecto individual também, tanto nas contratações que vieram no meio do ano e fizeram a diferença, e no ano de caras que já estavam aqui, como o Arrascaeta, por exemplo, que talvez tenha sido o seu melhor com a camisa do Flamengo. Ganhar esses 2 títulos, pelo que tem acontecido nos últimos anos, pode até parecer um pouco mais fácil, mas não é e não pode ser tratado assim. A história desse Flamengo nem cabe muito eu falar nesse vídeo, até porque é uma coisa muito recente e já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e eu vou fazer outros mais pra frente. O que eu fiz aqui foi mais falar de todos os clubes de uma forma resumida. Mas deu pra homenagear o Flamengo, o Santos e o Botafogo. Então, pro resultado final, eu gostei. Desde o Santos de Pelé, até o Botafogo de Luiz Henrique, ao Flamengo de Arrascaeta, tivemos histórias diferentes. O que junta tudo isso é o final parecido, doblete de títulos que fizeram desses anos os maiores de cada um desses clubes. Quem será que será o próximo a conseguir isso? Eu não sei. Eu só sei que essas foram as 5 vezes que um clube brasileiro venceu Libertadores e Brasileirão no mesmo ano.